Plantas prontas da internet são soluções muito boas para quem deseja construir a sua casa, com todos os compartimentos bem definidos e mobiliados, para que assim, além de você conseguir mobiliar o seu compartimento, já consegue imaginar como ele estará quando finalizado. Mas você pode estar a cometer um grande erro e não se aperceber até que seja tarde demais. Tarde demais para recuar e corrigir alguns problemas que não viu antes, para poupar pedindo dinheiro de volta por um trabalho que foi feito e realmente não era o que você queria. Tarde demais para ter a sua paz de espírito estabelecida e ter simplesmente que aceitar viver naquela casa e agora você percebeu que não quer. Apesar de serem boas soluções porque facilitam as famílias a visualizar o que desejam construir, não devem ser levadas ao pé da letra pelos seguintes 4 motivos. Número 1. Arquitetura pronta. A arquitetura é uma coisa muito pessoal. Uma casa que serve para mim, muito provavelmente não serve para si. Isto por causa dos hábitos e costumes, estilo de vida, tamanho da família que cada pessoa ou família tem. Ao usar uma planta pronta, você está a usar algo que na superfície é tudo o que quer, mas que no fundo esconde detalhes que só são notados em fase de projeto. Com profissionais qualificados e bem treinados, que vão recolher todas as informações necessárias para que seja possível criar um projeto realmente adaptado às suas necessidades, ao seu estilo de vida, hábitos e costumes. E pelo ponto número 2, realidades diferentes. Geralmente, plantas prontas têm a sua fonte em sites estrangeiros, pelo menos aqui em Angola. E como disse no ponto anterior, a arquitetura é uma coisa muito pessoal, da mesma forma, cultural. Os turcos não vivem como os brasileiros não vivem como os portugueses como os argentinos como os japoneses como os angolanos. Todos somos diferentes. E a arquitetura reflete exatamente isso. Em suma, hábitos e costumes, estilo de vida diferentes, geram uma arquitetura adaptada a um certo povo, para o seu dia a dia, estilo de vida, necessidades, riquezas, características do solo, disponibilidade de materiais e técnicas construtivas a ser usada exatamente para esses materiais disponíveis. Você deve ter muita atenção porque, apesar de ser bonito, pode não servir para si, simplesmente porque você tem uma cultura diferente. Ponto número 3, terreno. A planta que você encontrou pode não caber no seu terreno, quer seja porque é maior, faltando espaço, ou menor, sobrando espaço. De qualquer das formas, você não estará a fazer o aproveitamento ideal do seu solo, do seu terreno, se não adaptar o projeto à sua realidade, nesse caso é o seu terreno. Muito provavelmente ela também não levou em conta o nível do seu terreno, as condições do seu terreno, se ele é inclinado para a esquerda ou para a direita, está em aclive, está em declive, é acidentado, muito provavelmente não levou em conta esses pormenores todos. E também não levou em conta a vizinhança, ou seja, não levou em conta quem é o seu vizinho, qual é a construção do seu vizinho. É uma casa de alto padrão, médio padrão, com mais de 2 andares e um terraço, com janelas ou varandas viradas para o seu terreno, ou se você pretende construir uma casa com primeiro andar e o seu vizinho tem uma casa com rei de chão, e a casa que você pretende construir tem uma varanda ou uma janela da sua suíte a dar diretamente para a casa do vizinho, fazendo com que ele tenha visibilidade facilitada para a sua privacidade. Em suma, não levou em conta estes fatores porque não tem como levar em conta estes fatores. São coisas muito pontuais que devem ser analisadas ponto a ponto. Geralmente são plantas o mais generalizadas possíveis para servir para toda a gente. E isso vai diretamente ligado com o último ponto aqui desta lista, que não é algo negativo, mas é uma recomendação de como você deve usar. E o ponto número 4, a planta não é um projeto. Um projeto é um conjunto de informações gráficas e textuais. Quer seja para construir ou licenciar a sua obra, um projeto tem geralmente desenho em forma de plantas, pormenores e memórias descritivas de cálculo, orçamentos, etc. É um conjunto de informações que juntas são chamadas de projeto. Uma planta faz parte de um projeto, mas uma planta serve para um propósito específico. Uma planta de fundações tem informações necessárias para executar as fundações e não paredes. Então você não pode usar uma planta de fundações para executar as paredes, porque as medidas, informações, formato, desenhos, texto, tudo que está na planta de fundações são para a correta execução das fundações. Se você usar a planta de fundações para construir as paredes, você pode estar a cometer graves erros, simplesmente porque não serve para isso.
Para tal, você deve usar uma planta de alvenarias. Uma planta de mobília, que é o mais provável de você encontrar, serve para você ter uma ideia de como mobiliar o espaço e também pode servir para o eletricista e o canalizador terem uma ideia de onde vão os pontos de controle, que sejam os elétricos ou hidráulicos. Mas, para a execução dessas redes, eles precisam do projeto de canalização e eletricidade respectivamente. Isto porque, apesar de saber onde é que está a torneira, ele ainda precisa de saber o caminho da canalização. Apesar de saber onde está o interruptor, ela ainda precisa de saber o caminho dos circuitos e da fiação toda. Ou seja, uma planta faz parte de um projeto para um fim específico. Uma planta não é um projeto. Se você usar uma planta para construir algo para o qual ela não foi destinada, você estará a cometer graves erros e, muito provavelmente, estará a garantir que o seu bolso continue roto por causa dessa obra. No entanto, apesar de não ser uma boa ideia, elas ainda permitem que você dê uns passos dentro do processo da criação do seu projeto. Alguns passos em direção à obra, porque se você gostou da planta e pretende usar, é porque muito provavelmente tem algum item ou alguma coisa que lhe chamou a atenção. Então, elas devem ser usadas exatamente desta forma, como base. Devem ser usadas para que você consiga usar as suas ideias, hábitos e costumes e tirar apenas o que é bom e colocar naquilo que você realmente vai usar, que serve realmente para si. Então, use-as como base. Na altura de ter a reunião com o seu arquiteto, compile o máximo possível de plantas, cada uma com alguma outra coisa que você gostou, e apresente porque, de certa forma, servirá de base para que ele consiga idealizar melhor o que você tem em mente. Assim, com certeza, ele conseguirá fazer uma mesclagem perfeita daquilo que você apresentou em todas as plantas. Tirando uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, e juntando tudo num único pacote e será aquilo que você quer. E foi isso. Eu sou Angelo Oliveira. Se esse vídeo te foi útil, subscreva o canal para que assim o YouTube possa te recomendar os próximos vídeos que nós publicar aqui. Deixa o teu gosto, porque assim o YouTube entende que isso é um bom vídeo, um bom conteúdo e vai recomendar para mais pessoas que possivelmente precisam desta informação. Muito obrigado. Até o próximo bloco.